pastor, o Luiz quer saber quem é que sustentava financeiramente Jesus e os discípulos. Porque a gente só via eles andando, né, de um lado para outro. Se bem que Jesus, né, gente, ele é a fonte de tudo, né? Mas e aí, pastor? De fato, Jesus é a fonte de tudo. Inclusive do dinheiro, né? Ele é a fonte. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas Jesus dependia das pessoas. Jesus, ele entrou na humanidade para valer e viveu como homem. E além de andar sobre o mar e multiplicar os pães por 2 vezes, pães e peixes, ele não ficava recorrendo de maneira sensacional ao sobrenatural. Apesar que ele vivia na dependência de Deus. Porque você acha que viver na dependência de Deus é todo dia, como aconteceu com Elias, numa circunstância específica, eventual, em que os corvos levavam pão e carne para ele. É impressionante isso, né? Isso não aconteceu muitas vezes na Bíblia. São pouquíssimas e raras exceções. Mas quem que sustentava o ministério de Jesus financeiramente? Porque tinha uma equipe de 12 homens, alguns deles casados. E de fato eles tinham que trabalhar, eles não viviam uma vida ociosa. Era um trabalho ministerial digno do seu salário e minimamente precisava de comer. Eles precisavam de comer, de vestir, de dormir, e isso tinha custos. Mas a Bíblia fala claramente sobre isso. Hoje nós, como igreja, dependemos desse recurso. Aliás, agora no domingo, dia 27 de junho, nós levantaremos no mundo inteiro, em todas as igrejas, uma oferta para provisão de missões internacionais. Mas o que a Bíblia diz especificamente sobre Jesus nos seus dias? Em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Essas mulheres andavam com Jesus pela gratidão, por terem experimentado o mover e o milagre, né? Sinais de curas e coisas extraordinárias tinham acontecido na vida delas. E a palavra de Deus relaciona essas mulheres. Por quê? Porque elas eram generosas, eram ricas, abastadas financeiramente com muitos recursos. E a Bíblia dá o nome delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus recursos, com os seus bens. Bem assim, Luiz, Jesus foi sustentado financeiramente por pessoas que tinham. Olha, a gente pede quem pode dar. E digo para você, provavelmente o próprio Jesus pediu. Ele apresentou uma planilha de gastos e uma relação de necessidades que foram supridas pela gratidão dessas mulheres que foram alcançadas pelo favor de Deus através de Jesus. E hoje eu recomendo para você tem a oportunidade de marcar o seu tempo servindo ao Senhor com aquilo que você possui. O que Deus te dá é para um propósito. A propósito, a gente estava falando no intervalo que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, reconheça isso. Quando você dá e oferece algo dedicado à obra de Deus, em primeiro lugar, você está sendo generoso como Deus é generoso. E você está reconhecendo que o que você tem foi dado pelo Senhor. E você tem a oportunidade de expressar gratidão investindo na igreja que prega o evangelho do reino. Eu espero que eu tenha te ajudado. Pastor, só um adendo aí, uma curiosidade, achei interessante, num mundo tão machista, especialmente naquela época, eles foram sustentados por mulheres, né, financeiramente. Olha, é claro que as mulheres, você está vendo que
e Joana, mulher de Cusa, né? E muitas outras que eram casadas. É claro que ninguém pega escondido em casa para dar para outro. Essas mulheres e a casa delas foi alcançada pelo Senhor, foram alcançadas por Deus. E sempre as mulheres, elas são mais sensíveis em estender as mãos. Todos os apóstolos que escreveram as cartas, né? Pedro, Paulo, João, Tiago e Judas, toda vez que eles vão falar algo do casamento, em primeiro lugar se dirigem às mulheres. E Jesus se dirigiu a muitas mulheres. Por quê? Por causa da sensibilidade e abertura. O reino de Deus também é das mulheres, e não somente dos homens. Como você disse, no mundo tão machista, por que essas mulheres estavam... Porque elas são mais sensíveis, elas conhecem e são sensíveis e experientes sobre provisão financeira, familiar e de sustentação. A mulher bate o olho numa pessoa e sabe que ele precisa de provisão. É por isso que as mulheres são carentes de segurança de provisão. Porque elas sabem que todo mundo tem necessidade de comer, de vestir, e as coisas custam. E de onde vêm os recursos? Jesus e os seus discípulos, os seus 12, viviam exclusivamente pela obra da evangelização. E elas foram instrumentos de providência divina para sustentar esse ministério. Apesar de ser Deus, ele era homem. E recorreu e recebeu os recursos dessas mulheres, dessas famílias representadas para sustentar o seu ministério. Maravilha. E o Daniel, pastor, está dizendo o seguinte, em Mateus 5:29 afirma que se o nosso olho direito nos faz tropeçar, devemos arrancar e lançá-lo fora. Ele está dizendo, eu sei que se trata de uma metáfora, mas no final do versículo há uma advertência para que todo o corpo não seja lançado no inferno. Do que se trata esse inferno, pastor? É disciplina? Por que essa comparação? Bom, pelo que eu... Especialmente na graça, né? Como é que é isso? Pelo que eu percebi, Daniel, o foco da sua pergunta não está propriamente dito em arrancar. Se o olho te faz pecar, tropeçar, arranca-o, né, e lança fora. É uma metáfora que Jesus está aplicando, como você disse, a própria pergunta, uma radicalidade contra o pecado. Mas a sua dúvida é em torno, né, do que Jesus falou. E aqui ele está falando de pessoas que servem a Deus. É possível um filho de Deus arder no fogo do inferno? João Batista, ele começa falando desse assunto de condição de inferno, né? Que diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Olha só, está em linha com o assunto. Mas aquele que vem depois de mim, que é Cristo, é muito mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, esse texto é uma questão de você observar o contexto para você entender ele. Olha aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e a gente tem que observar todo o contexto para entendermos a intenção do que o Senhor Jesus está falando. Essa questão, muitos pensam que, Raquel, batismo com o Espírito Santo e com fogo é aquele batismo que vem com o Espírito Santo, vem sobre a pessoa e ela é tomada por um fervor, que eles chamam isso de fogo, mas esse fogo não é propriamente isso. O batismo com o Espírito Santo é o do Pentecostes. É aquele despertamento que é um grande fogaréu de motivações espirituais. Mas e com fogo, o contexto nos leva à verdade e à explicação desse com fogo. Versículo 12 diz, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Aplicando aqui para o que o João Batista está dizendo, estava falando da colheita do trigo, daquele que é o ceifeiro, né?
aquele que está colhendo o trigo, que está ali preparando o trigo para o armazenamento. E eles tinham uma pá. E João Batista falou: olha, Jesus recolherá o seu trigo no celeiro. Quem que é o trigo no celeiro? Os crentes vencedores. São os crentes cheios do Espírito Santo. Mas a palha ele queimará em fogo inextinguível. Isso aqui são crentes derrotados, fracassados. Meu Deus do céu, mas vai queimar em fogo inextinguível? Preste bem atenção. O fogo é inextinguível, mas a disciplina do Pai é passageira. Aplique isso. Quando meu pai e minha mãe, em algumas circunstâncias que eu errava, eu fazia minhas travessuras, aquelas que eu precisava de literalmente apanhar com vara, ainda que isso seja hoje politicamente errado, mas não tô nem aí para essa questão. Valeu a pena a vara da minha mãe e do meu pai. As varas, né? Foram muitas. Quando eles me pegavam, aquilo ali era fogo. Eu pensava assim, meu pai é fogo consumidor nessa hora. A minha mãe um pouquinho mais, porque eu achava minha mãe mais brava. Minha mãe batia mais. E ela tinha os seus motivos e foi ótimo. Minhas então, meninas assim, tremiam de medo de mim também. Então, o fogo da disciplina da minha mãe, ele era inextinguível. Mas a maneira que ela me disciplinava, à medida que eu respondia, para mim o fogo deixava de existir. Se você me compreendeu, Daniel, você vai entender claramente isso. Assim, aí a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Paulo fala assim, olha, 3:13 de 1 Coríntios: manifesta e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Que fogo que é esse? É o fogo da verdade, do juízo, da santidade de Deus. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse recebe galardão. Mas se a obra se queimar, sofrerá esse cidadão o dano. Mas esse mesmo será salvo, Daniel. Todavia, como que? Através do fogo. Eu poderia mostrar para você em Mateus 24, que quando Jesus vier, ele vai nos julgar não pelos nossos pecados, porque os nossos pecados foram julgados na cruz. Ele vai nos julgar por meio daquilo que nós fizemos com as oportunidades da graça. E lá diz assim, olha, se o servo dissesse, olha, o meu senhor demora a voltar, e ele passar a espancar os conservos, ou seja, Jesus demora a voltar e levar a obra de Deus de maneira relaxada, isso é espancamento de conservos que o Senhor nos confiou para edificação no meio da igreja. As coisas de Deus são muito sérias, pessoal. E a Bíblia diz assim, que a sua sorte será contada com os infiéis. Puxa, o que é sorte contada com os infiéis? Ele sofrerá o dano do fogo da disciplina de Deus. O que eu falo é sério e bíblico. Então é melhor o batismo de fogo, né? Deu início o reino dos céus, mas o fogo do inferno marcará o seu encerramento. Dessa forma, muitos crentes serão disciplinados. E a Bíblia diz que para o seu povo, Deus é também fogo consumidor. É claro que o fogo é uma metáfora de uma disciplina severa para aqueles que têm oportunidade de fazer o que deve ser feito e não faz. Despreza e menospreza e profana a graça. Então é isso, Daniel. Espero que eu tenha te ajudado.